Introdução. Há um momento de silêncio em cada conexão em que o equilíbrio se altera sutilmente. Você pode notar, ou talvez apenas sentir, uma leve mudança de energia, uma leve hesitação na conversa ou um calor que parece diminuir. Esses momentos são delicados, quase invisíveis, mas carregam uma profunda clareza sobre a natureza da atenção, do interesse e da resposta humana. Quando uma mulher sente que seu foco se suavizou, sua mente começa a se ajustar de maneiras sutis e reveladoras. Ela pode não falar sobre isso abertamente, mas sua percepção percebe, e suas reações emergem naturalmente dessa consciência. O estoicismo nos ensina a observar sem julgamentos desnecessários, a ver o mundo claramente como ele é, em vez de como gostaríamos que fosse. Nesse espaço, seu comportamento se torna um espelho, um reflexo da realidade encontrando a percepção. Suas respostas não são caprichosas nem performáticas. São simplesmente uma sintonia com o real. Às vezes ela se aproxima, quase imperceptivelmente, para avaliar a mudança. Outras vezes, pode recuar, reavaliando silenciosamente seu lugar na conexão. Esses movimentos não devem ser analisados como jogos, mas sim compreendidos como respostas naturais ao fluxo e refluxo da atenção e da presença. Observar essas mudanças com calma é cultivar a consciência. A mente estoica não se interessa em controlar os resultados, mas em reconhecer a verdade. Os pequenos gestos, a mudança de tom, o olhar fugaz, tudo isso diz muito quando estamos presentes o suficiente para perceber. São lições de percepção, paciência e clareza. Neste vídeo, exploraremos essas reações com cuidado e reflexão. Analisaremos as maneiras como uma mulher reage quando sente que seu interesse diminuiu. Não para manipular ou julgar, mas para compreender. Ao fazer isso, você verá como o comportamento humano, sutil e complexo, revela verdades mais profundas sobre conexão, atenção e autoconsciência. Os momentos de observação são convites à presença. Observando com calma, sem pressa ou interpretação exagerada, podemos descobrir insights sobre a mente dela e a nossa. No desenrolar suave dessas interações reside a sabedoria silenciosa dos relacionamentos. Um lembrete de que clareza, honestidade e atenção plena muitas vezes falam mais do que palavras jamais poderiam. Primeira, mudanças sutis. Os primeiros sinais raramente são expressos. Aparecem em movimentos silenciosos, no espaço entre as palavras, na naturalidade com que alguém se senta ao seu lado. Quando uma mulher sente que sua atenção não está tão presente quanto antes, seu comportamento muda de forma sutil, porém significativa. Essas mudanças não são drásticas, são respostas naturais, moldadas silenciosamente pela percepção e compreensão. Você pode notar que ela ri um pouco diferente, faz pausas mais longas antes de compartilhar algo pessoal, ou que seu olhar não se demora mais da mesma forma. Talvez ela ofereça menos convites para participar do seu dia, ou o tom de sua voz carregue uma leve contenção. Não se trata de atos de manipulação, nem de sinais de fracasso. São verdades simples se revelando, a maneira como a natureza responde à atenção ou à ausência dela. É observando essas mudanças que se pratica o desapego e a disciplina. Não há necessidade de reagir precipitadamente ou interpretar cada gesto como um veredito. Em vez disso, permita-se ver claramente o que está presente, aceitar o que é revelado sem ressentimento ou desejo de controlá-lo. Nessa observação serena reside a virtude, a capacidade de se envolver com a realidade como ela é, sem se deixar levar por impulsos ou expectativas. Há momentos em que ela pode parecer mais atenta, talvez se aproximando durante a conversa, fazendo perguntas com uma curiosidade silenciosa. Outros momentos podem ser de distanciamento, um retraimento suave que sinaliza reflexão ou reavaliação. Nenhuma das ações exige julgamento. Ambas são oportunidades para praticar a harmonia com o fluxo da natureza humana. Um dia, ao notar a mudança sutil dela, você poderá perceber que sua própria mente é despertada pelo reconhecimento. Essa consciência permite resiliência e liberdade. Liberdade da necessidade de manipular, persuadir ou perseguir. O desejo pode ser temperado pela aceitação e a atenção guiada pela clareza. Nisso, a tranquilidade surge naturalmente. A compreensão serena de que o comportamento humano não é recompensa nem punição,
mas simplesmente a verdade se revelando diante de você. Ao observar essas mudanças silenciosas, você aprende não apenas sobre a percepção dela, mas também sobre sua própria capacidade de paciência, presença e compreensão. Cada pequeno gesto se torna uma lição de disciplina, um lembrete de que a virtude não reside no resultado, mas na resposta consciente e ponderada ao que é. E nisso emerge uma liberdade sutil, a liberdade de permanecer sereno, compassivo e consciente, mesmo que as correntes de interesse mudem ao seu redor. Segundo, testando as águas. Quando uma mulher percebe uma mudança de atenção, muitas vezes não responde abruptamente. Em vez disso, suas reações emergem suavemente, como ondulações em água parada. Ela pode observar silenciosamente no início, percebendo se sua presença é constante ou passageira, se suas palavras têm o mesmo peso ou um distanciamento mais suave. Esses pequenos testes não são tentativas de controle, são medidas naturais de compreensão, maneiras de alinhar a percepção com a realidade. Você pode notar que ela faz perguntas aparentemente banais, mas que carregam uma intenção sutil. Talvez ela pergunte sobre o seu dia com mais detalhes do que o habitual, ou mencione planos para ver se você está realmente envolvido. O tom dela pode ser mais leve e curioso, em vez de insistente. Às vezes ela compartilha um pensamento ou um momento, observando se você responde com a mesma naturalidade e atenção de antes. Esses gestos são um convite silencioso à reflexão. Ao observá-los, você pratica disciplina e aceitação. Não há necessidade de interpretar cada pergunta como um teste a ser aprovado ou reprovado. Em vez disso, reconheça-os como movimentos naturais de consciência. Ela busca compreensão e, ao fazê-lo, oferece uma oportunidade para você cultivar presença e clareza. Às vezes, suas tentativas podem ser recebidas com carinho, outras vezes, com distanciamento. Ambas as respostas são informativas e podem ser recebidas com tranquilidade. A perspectiva estoica nos lembra que o comportamento humano flui de acordo com a percepção, não com o desejo. Ao permanecer observador, mas desapegado, você honra tanto a comunicação sutil dela quanto sua própria capacidade de atenção cuidadosa. Testar as águas é uma expressão de harmonia entre percepção e realidade. Não se trata de julgamento nem de expectativa, mas de uma exploração suave da conexão. Ao testemunhar esses gestos silenciosos, você aprende a ter paciência, cultiva a consciência e fortalece a resiliência. Aqui reside a liberdade de responder com calma e compreensão, em vez de reação, e de navegar pelas correntes sutis da interação humana com clareza e compostura. 3. Aproximar-se ou recuar. Quando o interesse diminui sutilmente, a resposta da mulher frequentemente se manifesta no ritmo de aproximação e afastamento. Ela pode se aproximar, buscando clareza, ou criar espaço, refletindo sobre o que percebe. Nenhum dos movimentos é forçado ou dramático. Ambos são expressões naturais da consciência, em contato com a realidade. O estoicismo nos ensina a observar essas mudanças sem apego. Quer alguém se aproxime ou se afaste, a mente sábia permanece firme, compreendendo que essas ações revelam percepção, não julgamento pessoal. Cultivando a razão e a disciplina, podemos ver com clareza sem reagir impulsivamente ou sermos levados pelo desejo. A tranquilidade surge quando a observação é livre de expectativas. A aceitação desempenha um papel discreto aqui. Perceber o ajuste sutil do outro não significa resistir ou controlá-lo, mas permitir que ele exista como é. A harmonia surge quando alinhamos nossa resposta com a realidade, em vez de com resultados imaginados. Nesse alinhamento tranquilo, há virtude. A escolha de encarar as interações com integridade e presença, em vez de necessidade ou medo. Recuar pode ser uma expressão de autorrespeito ou reflexão. Aproximar-se pode ser uma medida de curiosidade ou conexão. Nenhuma das duas contradiz o caminho estoico. Em vez disso, cada uma delas é uma oportunidade para exercitar o desapego e a resiliência. Ao criar espaço para essas mudanças, cultivamos a liberdade. A liberdade de manter a compostura, de responder com atenção e de manter o equilíbrio interior, independentemente dos movimentos externos. No amor, como na vida,
A clareza e a razão são os guias mais verdadeiros. Observar o fluxo e refluxo sutil da atenção, sem apego ou resistência, permite navegar pelos relacionamentos com força e serenidade. Este é o poder silencioso do estoicismo aplicado à conexão humana. Honrar os movimentos dos outros, permanecendo enraizado na virtude, na razão e na tranquilidade, encontrando força na consciência e não no controle. 4. Mudanças na conversa. Uma das maneiras discretas pelas quais uma mudança de atenção se torna visível é por meio da conversa. As palavras carregam dicas sutis, pausas e ritmos que refletem a consciência. Quando o interesse diminui, a fala pode se tornar mais comedida, leve ou, ocasionalmente, mais reservada. Não é uma questão de julgamento, mas de observação, uma resposta natural à distância ou mudança percebida. O estoicismo nos convida a perceber esses padrões sem interpretações obscurecidas por desejos ou expectativas. Conversas são espelhos do pensamento e da atenção, não ferramentas de controle ou persuasão. Ao ouvir com calma e consciência, vemos claramente o que está presente: mudanças no engajamento, pequenas hesitações ou variações no calor. Cada mudança é simplesmente um reflexo da realidade encontrando a percepção. Tendências humanas comuns aparecem aqui. Frequentemente falamos com mais cautela quando sentimos incerteza ou podemos sondar delicadamente para confirmar o que já suspeitamos. Não se trata de falhas, nem de manipulações. São respostas humanas naturais. Reconhecer isso permite que se encare cada palavra com razão e distanciamento, em vez de uma emoção reativa. A clareza surge quando aceitamos a conversa como ela é. Uma pausa não precisa ser um sinal de rejeição. Uma pergunta não precisa implicar desafio. Ao observar sem insistência, cultivamos tranquilidade e disciplina. Podemos responder com presença e virtude, engajando-nos com reflexão, em vez de nos deixarmos levar pelo impulso ou desejo. Nesta reflexão suave, a conversa se torna uma lição de conscientização. Ela ensina o valor da paciência, a importância de ouvir com atenção e o poder de manter a harmonia com a realidade. Cada interação é uma oportunidade para exercitar a liberdade de permanecer sereno e atento, de responder com compreensão e de respeitar o fluxo natural da expressão humana. Ao atender a essas mudanças, praticamos a percepção estoica, observar com calma, agir com razão e reconhecer que a clareza não vem da alteração dos outros, mas do refinamento de nossa própria percepção e equanimidade. 5. Dicas emocionais. As emoções muitas vezes se revelam silenciosamente, em expressões fugazes, gestos suaves ou mudanças sutis de tom. Quando o interesse muda, uma mulher pode demonstrar sinais de curiosidade, reflexão ou preocupação gentil. Esses sinais raramente são altos. Eles emergem naturalmente, como um sussurro de consciência em um ambiente calmo. O estoicismo nos encoraja a observar esses sinais com clareza, vendo-os como reflexos da percepção, em vez de julgamentos pessoais ou convites à reação. O comportamento humano comum demonstra que expressamos o que sentimos, mesmo que indiretamente. Uma leve hesitação antes de falar, um olhar breve e demorado, ou uma risada mais suave podem transmitir mais do que apenas palavras. Essas dicas emocionais não são manipulativas, são manifestações naturais da atenção voltada para a realidade. Ao percebê-las com a mente serena, praticamos disciplina, presença e desapego. A aceitação é fundamental aqui. Uma expressão fugaz de emoção não precisa perturbar seu equilíbrio interior, nem deve induzir uma resposta motivada pelo desejo ou medo. Observar sem apego permite que você compreenda, em vez de controlar. Por meio dessa consciência, a tranquilidade surge e as interações se tornam espaços de reflexão em vez de turbulência. A virtude se exerce na forma como recebemos esses sinais. Responder com paciência, compreensão e atenção serena cultiva a harmonia na conexão. A resiliência cresce à medida que reconhecemos que as pistas emocionais fazem parte do fluxo natural da percepção, não uma medida do nosso valor ou sucesso. A liberdade se encontra em ver com clareza, sem nos apegarmos, em reconhecer as mudanças sem precisar alterá-las. Dessa forma, as dicas emocionais funcionam como professores sutis. Elas nos lembram que a natureza humana é responsiva e delicada, que a clareza emerge da observação
e que nossa própria equanimidade se fortalece quando enfrentamos as emoções com razão e aceitação. Ao abraçar essa perspectiva, cultivamos a força silenciosa do estoicismo: perceber, compreender e manter a compostura, mesmo em meio às suaves correntes da atenção em constante mudança. 6. Ajustes sociais. Quando a atenção se desloca, muitas vezes se estende além das interações diretas e atinge o contexto social mais amplo. Uma mulher pode mudar sutilmente a forma como se envolve em espaços compartilhados, seja entre amigos, colegas ou círculos familiares. Esses ajustes são silenciosos e naturais, refletindo sua percepção de conexão e realidade. O estoicismo nos ensina a observar essas mudanças sem julgamentos, encarando-as como dados e não como reflexo de valor ou fracasso pessoal. O comportamento humano em ambientes sociais raramente é deliberado no sentido de manipulação. Ajustamos nosso tom, presença ou energia em resposta a sinais sutis. Ela pode participar mais ativamente de conversas em grupo ou recuar um pouco, não por estratégia, mas como reflexo de como sente atenção e interesse. Ao perceber essas mudanças com razão e consciência serena, praticamos o desapego e a clareza. A aceitação é fundamental aqui. Não há necessidade de analisar demais ou interpretar cada movimento como uma mensagem. Uma mudança na participação ou no comportamento pode simplesmente indicar consideração, reflexão ou uma reavaliação silenciosa. Reconhecer isso nos permite manter a tranquilidade, respondendo com equanimidade em vez de impulso. Cada observação se torna uma oportunidade para cultivar a virtude, a prática da presença, da paciência e da integridade na interação humana. Esses momentos também ensinam resiliência. Ajustes sociais nos lembram de que a percepção é dinâmica e que nosso senso de conexão pode flutuar naturalmente. Ao manter a harmonia com a realidade, exercitamos a liberdade. A liberdade de manter a compostura, de nos envolvermos com reflexão e de respeitar o fluxo natural da interação sem sermos influenciados por desejos ou expectativas. Ao observar o comportamento social com reflexão serena, fortalecemos nossa capacidade de compreensão, compaixão e clareza. Cada ajuste sutil se torna uma lição de percepção estoica. Encarar a natureza humana com razão, aceitar mudanças sem perturbação e encontrar força na tranquilidade, na disciplina e na presença ponderada. 7. Sinais da linguagem corporal. Grande parte da comunicação humana ocorre silenciosamente, por meio de posturas, gestos e pequenos movimentos. Quando o interesse muda, o corpo de uma mulher pode refletir sua consciência antes mesmo das palavras. Ela pode se aproximar um pouco, ou recuar suavemente, ajustar sua postura, ou alterar a maneira como segura as mãos. Esses sinais são sutis, quase imperceptíveis, mas revelam a percepção encontrando a realidade. O estoicismo nos ensina a observar esses sinais com razão e distanciamento. A linguagem corporal não é um teste nem um julgamento. É uma expressão natural de atenção, conforto ou reflexão. Ao perceber essas pequenas mudanças sem interpretações exageradas, cultivamos clareza, disciplina e tranquilidade. Cada gesto é um convite à presença, em vez de um estímulo à reação. O comportamento humano se alinha naturalmente com a percepção. Espelhamos a energia ao nosso redor, às vezes nos aproximando quando sentimos curiosidade ou conexão, às vezes recuando quando surge a reflexão ou o distanciamento. Observar esses movimentos com calma nos permite exercer a virtude, paciência, compostura e consciência reflexiva, em vez de nos deixarmos levar pelo desejo ou pela preocupação. A aceitação é essencial. Uma postura ou um olhar fugaz não precisam perturbar nossa equanimidade, nem nos obrigar a uma resposta imediata. Ao abraçar a observação sem apego, fortalecemos a resiliência e cultivamos a harmonia. Esses insights silenciosos nos ensinam que a conexão é fluida e que a compreensão não surge da interação forçada, mas da observação do que se desenrola naturalmente. Nesta reflexão, a linguagem corporal se torna uma professora sutil. Ela demonstra a interação entre atenção e percepção e nos lembra que a liberdade reside em responder com reflexão e não impulsivamente. Ao responder a esses sinais com uma presença serena, honramos tanto a nossa própria estabilidade interior quanto as expressões naturais dos outros.
Cada pequeno movimento se torna uma lição de consciência, uma prática de percepção estoica, mostrando que clareza, virtude e tranquilidade podem guiar qualquer interação, mesmo em silêncio. 8. Curiosidade silenciosa. Quando alguém percebe uma mudança na atenção, a curiosidade geralmente surge. Não de forma ruidosa ou insistente, mas como uma sondagem suave e silenciosa. Ela pode fazer pequenas perguntas, oferecer observações ou compartilhar pensamentos de uma forma que busca compreensão sem exigir isso. Essa curiosidade é natural, um reflexo da percepção em interação com a realidade, e não um teste ou manipulação. O estoicismo ensina que tais momentos são convites à observação com clareza e presença. Cada pergunta, cada gesto sutil de interesse é uma oportunidade para exercitar a razão e a disciplina. Em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade ou pela interpretação exagerada, podemos testemunhar sua curiosidade com calma, reconhecendo-a como um espelho da consciência. Através do desapego, não vemos a intenção, mas o simples desdobramento da percepção humana. Os seres humanos buscam naturalmente o alinhamento entre atenção e compreensão. Quando a curiosidade surge, ela frequentemente sinaliza reflexão e avaliação, uma tentativa silenciosa de perceber a verdade e manter a harmonia na conexão. Ao perceber isso sem apego, cultivamos tranquilidade e virtude. Permitimos que a mente responda de forma ponderada, não impulsiva, e permaneça serena diante de mudanças sutis no engajamento. Aceitação é fundamental. A curiosidade silenciosa não exige uma reação. Ela simplesmente convida a consciência. Ao observar sem expectativas, praticamos a resiliência, mantendo a liberdade interior independentemente dos sinais externos. Essa abordagem nutre a harmonia, não apenas na interação, mas dentro de nós mesmos. Cada pequena indagação se torna um lembrete de que a conexão humana é uma troca fluida e que a sabedoria reside em observar com atenção calma. Dessa forma, a curiosidade silenciosa oferece uma lição de clareza e presença. Ela nos lembra que a percepção é delicada, a atenção é significativa, e nossa resposta pode estar enraizada na razão, na virtude e na tranquilidade. Ao encarar essas expressões gentis com consciência reflexiva, fortalecemos nossa capacidade de compreensão, paciência e liberdade, incorporando a força sutil do estoicismo em cada interação. Nono teste de limite. Quando uma mulher sente que a atenção mudou, ela pode naturalmente explorar os limites da conexão, não para provocar ou desafiar, mas para compreender e se alinhar à realidade. O teste de limites é sutil, expresso em pequenas ações, perguntas gentis ou mudanças no engajamento. É uma calibração silenciosa da percepção, refletindo conscientização em vez de manipulação. O estoicismo ensina que esses momentos são oportunidades de observação e autodomínio. Ao perceber sem reagir impulsivamente, praticamos disciplina e desapego. Cada teste sutil não é um julgamento sobre o nosso valor, mas um reflexo de como a natureza humana lida com a mudança e a atenção. Responder com razão em vez de desejo permite que a tranquilidade permaneça imperturbável e que nossa virtude permaneça intacta. Os seres humanos buscam clareza naturalmente. Quando limites são explorados, isso geralmente indica curiosidade ou reavaliação, uma tentativa gentil de compreender limites, expectativas ou alinhamento. Observar isso com calma incentiva a aceitação e a reflexão. Aprendemos que a conexão não é fixa, mas fluida, e que os movimentos dos outros não são desafios pessoais, mas expressões de consciência e interação com a realidade. Paciência e resiliência são cultivadas nesta prática. Quando os limites são testados, não há necessidade de reagir defensivamente ou se apegar ao controle. Em vez disso, uma mente estoica observa o ritmo sutil, encarando a situação com clareza e compostura. Essa harmonia entre observação e resposta fortalece a liberdade. Liberdade para manter a compostura, liberdade para agir com virtude e liberdade para manter o equilíbrio interior, independentemente da dinâmica externa. O teste de limites, portanto, não é algo a ser resistido ou temido. É um espelho que reflete a percepção, a atenção e o fluxo natural da conexão humana. Ao respondermos com reflexão, com presença calma e consciência racional,
Honramos tanto a nossa própria estabilidade quanto as expressões sutis dos outros. Nisso, a força silenciosa do estoicismo emerge, guiando-nos para a clareza, a virtude e a tranquilidade em cada interação. 10. Aceitação e retirada. Ao final de mudanças sutis, testes e curiosidade silenciosa, surge uma resolução natural: aceitação ou retração. Essas respostas não são abruptas nem dramáticas. Elas emergem suavemente, em alinhamento com a percepção e a realidade. Uma mulher pode recuar, criando espaço, ou pode se acomodar em um reconhecimento tranquilo da situação. Ambas são expressões de compreensão, reflexo da tendência humana de buscar harmonia entre expectativa e verdade. O estoicismo ensina que este estágio oferece uma profunda lição de clareza e equanimidade. Observar o afastamento sem resistência é praticar a aceitação, o reconhecimento de que o controle sobre os sentimentos ou a atenção do outro nunca nos cabe. A liberdade não reside em influenciar os resultados, mas em manter a tranquilidade em meio ao fluxo da vida. Ao receber esse ajuste natural com compostura, cultivamos resiliência, disciplina e virtude, fortalecendo nossa capacidade de navegar em todas as interações com sabedoria. A retirada não é rejeição nem fracasso. É um realinhamento suave, um reequilíbrio da conexão para corresponder à percepção. Ao observá-la, aprendemos o valor do desapego. Enxergar com clareza, honrar a consciência do outro e permanecer firmes nos próprios princípios. A aceitação nos permite reconhecer o que está ao nosso alcance e o que não está, libertando a mente de desejos ou perturbações desnecessárias. Este estágio também é um reflexo da harmonia. Os relacionamentos humanos prosperam quando a percepção e a realidade se encontram em equilíbrio. Ao reconhecer a retirada ou a aceitação como uma resposta natural e ponderada, exercitamos a paciência, a presença e a consciência reflexiva. O desejo, quando temperado pela razão, dá lugar à compreensão, e a curiosidade é guiada pela clareza em vez do impulso. No amor, como na vida, finais e ajustes trazem sabedoria. Eles ensinam que a conexão é fluida, a atenção é preciosa e a prática da virtude, do desapego e da tranquilidade nos sustenta mais do que qualquer tentativa de controlar os resultados. Observar a aceitação e o afastamento nos lembra gentilmente que a verdadeira liberdade reside no equilíbrio interior, na clareza de percepção e na coragem de encarar a realidade como ela é. Através dessa lente, não vemos perda, mas percepção. Não ausência, mas clareza. Não distância, mas a força silenciosa da compreensão. Na calma reflexiva desses momentos, a sabedoria estoica ilumina o equilíbrio sutil entre a natureza humana e a presença consciente, guiando-nos em direção à compostura, à virtude e à paz interior duradoura. Conclusão: ao observar a conexão humana, muitas vezes esquecemos que a indiferença, quando confrontada com a razão serena, é mais reveladora do que a atenção jamais poderia ser. A resposta de uma mulher à diminuição do interesse não é um julgamento do seu valor, nem um reflexo do valor dela. É um espelho da percepção e do alinhamento com a realidade. Às vezes, dar um passo para trás ensina mais do que a proximidade jamais poderia. Convido você a refletir sobre esses padrões sutis em suas próprias experiências. Compartilhe suas observações e insights nos comentários. Eu adoraria ler e me conectar com suas reflexões e explorar como essas lições silenciosas de consciência se desdobram na vida cotidiana.